Olá pessoal, tudo bem? Passando por aqui para a gente conversar um pouco sobre um conceito, sobre conceitos da governança corporativa e conselho consultivo. Eu tenho explorado muito esse assunto aqui nessa semana, pela newsletter, também trazendo posts a respeito. Então achei interessante trazer aqui um pouco, falar um pouco desses conceitos e falar como que a Soul tem atuado aí nesse pilar. Bora lá? Bom, quando a gente está falando de governança corporativa, como preconiza o próprio IBGC, a gente está falando de um sistema de monitoramento, direcionamento para a empresa, envolvendo relações entre sócios, relações com a diretoria, algum órgão de fiscalização e controle e os diversos stakeholders envolvidos. Quando a gente fala de aplicar práticas e adotar práticas de governança corporativa, a gente não está falando somente de adoção de práticas ou normas legais, regulatórias, coisas desse tipo. A gente está falando muito mais do que isso, A gente está falando de um jeito de funcionar da empresa, baseado em algumas normas, obviamente, mas também no seu jeito de fazer gestão, na sua forma de enxergar as suas relações diversas, tanto internas como externas. Então são códigos que a gente traz aí, que passam, inclusive, a direcionar a estratégia da organização. Então a gente está falando de uma coisa bem estratégica, para orientação aí, inclusive de como que você pretende posicionar a sua empresa no mercado. E como que a gente começa efetivamente? Muita gente me pergunta, tá bom, Sandra, estou entendendo um pouco o que é a governança, mas e aí, como é que eu faço para ter isso dentro da minha empresa? Como é que eu começo a aplicar isso? Então a gente fala o seguinte, qualquer empresa, ela tem algum tipo de governança, ela tem o seu jeito já em funcionamento. O que a gente fala que é importante, é a gente começar pensando realmente em instituir talvez um conselho consultivo de ponto de partida. Não necessariamente precisa ser um conselho como um conselho de administração que está ali todo regido por questões mais legais, é um conselho mais formal, deliberativo. Então a gente pode começar ali com um conselho consultivo, que muitas às vezes achavam que não tinham acesso, as pequenas e médias empresas principalmente, falavam, poxa, eu não vou conseguir ter isso aqui. Mas não, a gente pode sim ver essa possibilidade, por meio desse conselho, de começar a estruturar, entender com os empresários ou com os executivos quais são os principais desafios para que a gente possa iniciar um trabalho desse. Então, o Conselho Consultivo, ele é um órgão que ajuda aí na implementação e no acompanhamento dessas práticas de gestão corporativa, e ele tem um caráter, como o próprio nome diz, consultivo. Então, ele vai mais numa linha consultiva de aconselhamento, de direcionamento, de uma visão externa que esteja sempre buscando, seja naquele segmento ou em outros segmentos, algumas tendências. Então, depende muito de qual que é a necessidade da sua empresa naquele momento, o que você está buscando naquele momento, para que possa, a partir daí, definir uma composição de conselho da melhor maneira. Diante disso, como que a gente propõe aqui na Soul? Primeira etapa desse assunto, com o empresário, com o executivo, sempre passa por um diagnóstico mesmo. A gente começa a estabelecer uma aproximação, começa primeiro com essa conscientização, mostrando os conceitos, trazendo mais clareza, dando luz a isso junto ao empresário, que às vezes acha que isso não estava acessível. A partir daí a gente faz um diagnóstico minucioso. Esse diagnóstico ele tem algumas ferramentas que a gente utiliza, bem simples inclusive, mas que dão para a gente um direcionamento do momento que a empresa está, que práticas que ela já adota, considerando os pilares da governança corporativa, e a partir daí a gente juntos elabora aí um plano de ação para que a gente possa estabelecer prioridades. E à medida que a gente vai melhorando a maturidade, a gente vai seguindo e subindo esses degraus dessa jornada. Então a gente encara realmente esse tema como uma jornada, através da qual a gente inicia com esse diagnóstico e no passo a passo a gente vai trabalhando todas essas ações, bem como a instituição propriamente dita do conselho consultivo. Como que vai ser formado, que tipo de coisa que vai ser importante, que tipo de perfil. O importante é que a gente tenha uma multidisciplinariedade nesse conselho, que enderece os principais desafios que a empresa tem naquele momento. Então a gente busca realmente estabelecer essa instância de uma maneira muito colaborativa e conjunta, nesse espaço junto de uma conversa muito aberta com o founder, para que a gente possa estabelecer juntos esses passos na adoção desse trabalho. E sem dúvida nenhuma, o que a gente enxerga como os principais benefícios?
aumento da credibilidade da sua empresa, né? Ela passa a ser vista tanto pelo mercado como pelos próprios investidores, de uma maneira, né, como uma empresa que tenha realmente boas práticas de governança. A gente consegue ter um pensamento na perenidade dos negócios, então, né, visão de sustentabilidade, perenidade do seu negócio, para que esse legado, né, continue. E aí, eficiência no processo, eficiência operacional, o olhar da inovação, que muitas vezes, né, a gente, dentro das organizações, pode ser que a gente não tenha tempo, né, a operação nos consome. Então, a gente, tendo um conselho consultivo, com esse olhar externo, a gente tem também a possibilidade de trabalhar melhor essa questão da inovação.